Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História do Brasil, da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai trabalhar um outro tema sobre o Brasil colonial, que no caso tem a ver com a escravidão. Mas qual o tema específico? As políticas de domínio, de dominação da coroa portuguesa em relação aos escravizados, tá certo? Antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá para mais um vídeo de História do Brasil, no caso o Brasil colonial, e o tema de hoje, como eu disse na abertura, é escravizados, mas são as políticas de domínio da coroa em relação aos escravizados. Os alunos perguntam muito, às vezes, em aulas, fala, professor, mas tinham tantos escravizados, só para o Brasil, imagina que ao longo de todo o tráfico, só para o Brasil, perto de 6 milhões de pessoas, quer dizer, como que essas pessoas eram dominadas pela coroa? Tinham práticas de domínio, práticas específicas? Tinham políticas de dominação? Sim. Elas funcionam sempre? Não, claro que elas não funcionam sempre, não é à toa que tem o tempo inteiro revoltas, enfim, rebeliões, mas existem práticas, ou seja, políticas de domínio da coroa portuguesa. Eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo três políticas de dominação da coroa portuguesa. E já avisando, vou repetir, eu sei que nem sempre elas funcionam, certo? Mas vamos ver. Primeiro, então, a primeira forma de domínio que a coroa portuguesa impõe sobre os escravizados é a mais conhecida entre nós, até porque é a mais falada, é a mais divulgada, que é a violência. Quer dizer, castigar o escravizado, punir o escravizado. Professor, violência física apenas? Não, violência física principalmente. Mas é claro que também existem aqui os insultos, existem as humilhações públicas, mas eu estou falando mais especificamente da violência física. Nessa imagem que está aqui, do pintor Debré, existe uma punição. Ela causa um estranhamento num primeiro momento, porque nós temos uma pessoa negra agredindo uma outra pessoa negra, mas isso às vezes acontece por vários motivos. Às vezes a punição de um escravizado é punir outro escravizado. Às vezes, não dá para saber, mas pode ser um escravizado de confiança do Senhor que recebe essa ordem para que ele puna outros escravizados em público. Então, essa estranheza, é verdade, causa uma estranheza, mas era algo possível de acontecer. Mas, enfim, punir um escravizado com violência física, normalmente é uma punição, como a gente vê em algumas aulas, é um castigo exemplar. Então, a ideia é, eu vou dar o exemplo. Para quem? Para todos os outros escravizados. Então, eu vou bater em um, eu vou agredir um e boto medo em todos eles. Bato em um, boto medo em 100 escravizados. Então, para que isso tivesse um efeito de domínio, normalmente esse castigo é público. Então, normalmente esse castigo é numa praça, às vezes em frente a uma igreja, eu já vou te mostrar uma imagem, às vezes ele é em frente a um prédio do governo local. Existe até uma simbologia de castigar o escravizado na frente de uma igreja ou na frente de um prédio público, sei lá, uma delegacia, por exemplo, dá um sentido simbólico de que castigar o escravizado é justo, claro, dentro da lógica senhorial. Seria justo tanto diante das leis de Deus, quando é em frente a uma igreja, ou diante da lei dos homens, quando é em frente a um fórum, uma prefeitura ou uma delegacia. Então, o castigo físico, o açoite, o chicote, ele é uma forma de domínio. Ele é uma forma de domínio não só sobre este indivíduo, mas sobre todos os outros escravizados que estão olhando essa mesma punição. E só um comentário, a coroa estipulava inclusive regras para essas punições. Professor, como assim? Um limite de chicotadas para cada punição. Então, nesta punição, olha, como se isso fosse exatamente algo assim bom. Mas nesta punição, só 30 chicotadas. Se a punição fosse 100 chicotes, teria que dividir em partes essa mesma punição. A coroa estipula a quantidade de chicotadas,
A coroa estipula em manuais os lugares do corpo em que pode ou não agredir um escravizado. Por exemplo, ela diz, não pode agredir as mãos do escravizado, não pode agredir do joelho para baixo, nem o rosto, porque se eu quebro as mãos, se ele deixa de andar ou de enxergar, isso vira um prejuízo para os senhores, porque ele não consegue trabalhar com eficiência. Então essa punição, ela tem, por incrível que pareça, regras. Ela tem que ser pública, ela tem limites de açoites, ela tem uma delimitação dos locais do corpo em que ela pode acontecer ou não. Professor, mas isso disciplina os escravizados? Foi como eu falei no início do vídeo, nem sempre, depende do escravizado. Uma punição física, violenta, agressiva, ela pode gerar, obviamente, reações. Ela pode gerar mais violência por parte dos escravizados, ela pode gerar casos de assassinatos de senhores, ela pode gerar fugas dos escravizados, né? Usando um termo, na tentativa de controlar, muitas vezes eu gero uma espécie de contra-controle desses escravizados. Mas é uma forma de domínio. Não são todos, mas muitos são dominados a partir da violência. Só mais um comentário para fechar esse primeiro item. Um escravo com muitas cicatrizes, e as cicatrizes têm significado também dentro da história do Brasil colonial. Quanto mais cicatrizes tem um escravizado, menos ele vale na hora da venda. Porque a hora que eu olhava um escravizado com muitas cicatrizes, isso indicava que ele poderia ser um rebelde, que ele poderia ser um escravizado que está sempre causando tumultos, ou seja, que ele reage a esse domínio. Então ele vale menos. Então imagina que as cicatrizes determinam às vezes o valor do escravizado. Uma outra coisa a respeito das cicatrizes é que a cicatriz ela marca o corpo. Então existem estudos que falam, olha, a cicatriz é uma espécie de memória. O escravizado olha para a sua própria cicatriz e ele não esquece a sua condição de escravizado. Ele não esquece o lugar que ele ocupa naquela sociedade, porque a cicatriz lembra esse escravizado o tempo inteiro sobre esta condição. Uma outra coisa, só para fechar, das cicatrizes, que também é um estudo que existe, é que essas marcas no corpo, elas também lembram aquilo que eu fiz. Então, a hora que eu olho, né, se eu tivesse aqui, né, cicatrizes, eu pensaria, tenho essa cicatriz porque roubei. Então não deveria ter roubado. Eu tenho essa cicatriz porque eu fugi. Então não deveria ter fugido. Ou, sei lá, eu tenho essas cicatrizes porque eu liderei uma rebelião, então não deveria ter liderado a rebelião. Então, se eu mexer um pouco com essa lógica, sofisticando um pouco, a cicatriz é também a lei da coroa impressa no corpo do escravo. Porque a hora que eu olho, eu lembro, não roube, não mate, não fuja, não lidere uma rebelião. Certo? Então, assim, são estudos mais complexos, é uma forma de política de dominação dos escravizados. Marquinho, não existem punições não públicas? Existem. Tem capatazes e senhores que não batem nos escravizados em público, mas às vezes no engenho ou dentro de um lugar fechado? Claro que tem. E é nesse momento em que essa violência extrapola. Não dá tempo, né, porque o nosso vídeo é mais curto, mas existem muitos relatos de violências que extrapolam. É até difícil falar, né, violência extrapola, porque violência é violência, ponto. Né? Um tapa já é bastante violento. Mas eu quero dizer que isso vai num limite de brutalidade quase impensável, quando essas punições às vezes acontecem de modo não público, quer dizer, num ambiente privado e fechado. Então essa é uma primeira forma de dominação. Então, violência, certo? Uma segunda forma de dominação... antes disso, eu tinha até esquecido, essa imagem, né, no Pelourinho de Alcântara, no Maranhão, o Pelourinho é o tronco aqui, ó, né, esse tronco de castigo. Repara que o Pelourinho de Alcântara, ele está em frente a uma igreja, né, de São Luís. Então, é aquela simbologia que eu expliquei. Castigar um escravizado diante de uma igreja traz uma sensação, dentro da lógica dos senhores e para a sociedade, de que é um castigo justo diante das leis de Deus. Certo? Então tá. Então, é isso aí.
Agora sim, a segunda forma de domínio, ela é mais sutil. E muitos senhores apelam para essa forma de dominação em relação aos escravizados, que é a valorização do bom comportamento. Se o escravizado se comportar bem, ele vai ganhar alguma coisinha assim pequenininha. E aí eu vou aumentando a probabilidade desse escravizado repetir o bom comportamento. Porque, como eu disse, às vezes a violência gera uma onda de novas violências, fugas, assassinatos. A valorização do bom comportamento, a reação dos escravizados, ela fica um pouco mais complicada de acontecer. Então, por exemplo, para ser mais prático, existe uma lógica de prêmios. O escravizado se comportou bem, então ele vai poder visitar os parentes no engenho vizinho. O escravizado se comportou bem, que eu digo, é de acordo com o que o Senhor quer que ele se comporte, né? Bem na lógica do Senhor. Então, o escravizado se comportou como o Senhor queria, ele pode tocar viola com os amigos, sei lá, de noite no engenho. O escravizado fez aquilo que eu queria, então ele pode ganhar até um pouquinho assim de dinheirinho para comprar, às vezes, um doce, um tecido, um pano, às vezes para ele, para sua esposa, para os seus filhos. Então, tem vários prêmios. Folga, então vai ter um dia de folga. Vai poder ter também folga no feriado de um dia santo. Então existem vários prêmios. Vai poder escolher a própria esposa. Vai ter uma senzala individual. Então, essa lógica de premiações, ela também existe. Só vamos ficar esperto, porque quando a gente fala disso aqui, não significa que a escravidão foi benigna. Não significa que ela foi suave. Longe disso, ao contrário, ela é tão violenta, que além da violência física, tem essa violência de dominar a partir de premiações. Existe também uma outra forma de prêmio, chamada brecha camponesa. Um nome meio estranho, mas brecha camponesa significa: se o escravizado trabalhar como eu quero, ele vai receber um pequeno terreno, não como propriedade para ele. Ele vai poder usar uma parte do meu terreno, pequenininho, para plantar. E se ele plantar nesse terreno que eu estou deixando ele plantar, ele pode alimentar os filhos de uma maneira melhor. As coisas são tão complexas que tem senhores que falam assim: trabalha bem que eu deixo tu usar aquele terreno. Planta lá mandioca e produz farinha de mandioca. Faz o seguinte, essa farinha de mandioca que tu mesmo está produzindo nesse terreno, alimenta os teus filhos. Se sobrar um pouco, vende para mim. Mais barato. Aí eu dou um dinheirinho de nada para o escravizado. É um outro prêmio. Eu consigo juntar a brecha camponesa com um prêmio em dinheiro. E o Senhor tem os escravizados trabalhando, entre aspas, bem para ele, e ainda compra farinha de mandioca num preço muito abaixo do custo. Então as lógicas são bem complexas. Então, brecha camponesa, tem uma frase que era dita no período, muito cruel, inclusive, mas essa frase dizia assim: a terra, quer dizer, poder cultivar um pedaço de terra, a terra prende o escravo à escravidão mais do que o chicote. Quer dizer, na chance de ter um terreninho ali para ele plantar e alimentar melhor os filhos, ele vai ficando, vamos dizer, sem se rebelar muito, para poder ter a chance de plantar um pouquinho e alimentar melhor os seus filhos. E uma terceira coisa que eu separei aqui, olha só que situação, né? Olha como tem sutilezas a história. A liberdade vira uma forma de domínio. Quer dizer, trabalha para mim 10, 15 anos, direitinho, que eu te liberto depois. Então olha que situação complexa. Na esperança de ficarem livres daqui 10, 15 anos, muitos escravizados são presos, vamos dizer assim, ao sistema de escravidão. E aí olha só que história mais ainda sutil. Professor, o escravizado não pode juntar um dinheirinho e comprar a liberdade? Por lei, pode. Ele não pode comprar a chamada carta de alforria, o escravo forrou ou forro? Pode, se o senhor vender. Se o senhor não vender a liberdade, ele não compra. Porque a liberdade tem que ser comprada diretamente do senhor, vamos dizer, do proprietário. Então, se eu
causar, se eu fizer várias rebeliões, mesmo que eu tenha o dinheirinho, o Senhor não vende a liberdade para mim. Então volta na lógica. Olha que situação. Para eu poder comprar a minha própria liberdade, isso passa por uma boa relação com o Senhor, senão Ele não me vende. Então a própria liberdade, em alguns momentos, a chance de ser livre é usada como uma forma de domínio sobre os escravizados. Quer dizer, essa nossa pequena aula, ela tem esse propósito, te mostrar que os domínios vão além da violência. Como eu disse, não é achar que a escravidão foi suave. Não, ao contrário. Ela é tão brutal que ela tem formas de domínio além da violência. Isso aqui se soma à violência, não a elimina. E para a gente fechar, uma terceira forma de domínio, que também existia, é uma espécie de vigilância social. Professor, como assim? Toda a sociedade vigia os escravizados. Eu estou falando de um Brasil colônia que tem pequenas vilas assim, às vezes, com centenas de habitantes, cidades, às vezes, que no máximo, e olha que eram cidades consideradas grandes, tem 15 mil habitantes. Então, alguns escravizados, as pessoas sabem quem são. Esse aqui é o escravizado do senhor fulano, esse aqui é do senhor ciclano. Então, existe uma sociedade que também vigia o ir e vir desses escravizados. Você está andando sozinho à noite? Mas pode? Você não é o escravizado do senhor X? Viu? Eu vi o teu escravizado ontem à noite, lá na vendinha, comprando alguma coisa. Tu tinha dado dinheiro para ele? Então, assim, existe toda uma comunicação. Professor, é uma espécie de fofoca? É uma espécie de comunicação, uma espécie de fofoca, sei lá, de delação, né? Acho que essa palavra é melhor, que a própria sociedade faz. Olha só que interessante, né, para a gente fechar. Interessante como tema histórico, óbvio, não de ter vivido isso, claro. Mas existe uma situação que esse escravizado é meu, porque eu comprei, mas o domínio sobre ele é exercido por toda a sociedade. Então essa aula, ela traz esses temas que nem sempre a gente consegue trabalhar em sala de aula. Professor, para fechar, funcionavam essas formas de domínio? Como eu disse no início do vídeo, às vezes funcionavam, mas muitas vezes não. Então, até fica aí eu dando uma dica para mim mesmo de um próximo vídeo. As resistências dos escravizados, as rebeliões, as fugas, os assassinatos, os suicídios, que aparecem como forma de resistência também, às vezes. Bom, fica aí a dica de mim para mim mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!